Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre neocolonialismo na Ásia. Fica com a gente, chama a vinheta! E o Japão? O que está acontecendo no Japão nessa mesma época? Será que o Japão também foi dominado? Será que o Japão também foi alvo desse processo imperialista? Ou será que o Japão está vivendo um outro cenário? O Japão está vivendo um outro cenário. Certo? Enquanto os outros países, os outros territórios estão sendo colonizados, estão sendo alvo desse imperialismo XIX, o Japão está vivendo um processo inverso. Por quê? Lá no Japão, nessa mesma época, está acontecendo o fim do shogunato. E o que é o shogunato? O shogunato era o regime de poder dos chefes militares. Os chefes militares que eram chamados de shoguns. Tá? Esse regime ele chega ao fim ali no século XIX, com a ascensão ali no Japão de um imperador chamado Mitsuhito. A ascensão de Mitsuhito. Mitsuhito é o nome do imperador que chega ao poder ali no Japão. E é com esse imperador que o Japão vai dar início à chamada Era Meiji. Início da Era Meiji. Tá? A chamada Era Meiji. E o que vai ser essa Era Meiji? Essa Era Meiji vai ser um momento da história do Japão, no qual o Japão vai fazer uma transição e vai se consolidar, caminhando para virar uma potência imperialista no século XIX. E quais são os investimentos que o Japão vai fazer nesse momento aí da chamada Era Meiji? Ele vai investir em tecnologia, ele vai investir em educação, ele vai investir em exército e ele vai investir em marinha. Tecnologia, educação, exército e marinha. Tá? Tecnologia porque eles vão mandar vários jovens para os Estados Unidos, para a Europa, para eles aprenderem tecnologia ocidental, e trazer para o Japão, para poder desenvolver essa tecnologia no Japão. A educação, vão investir pesado em educação, com foco em fazer do cidadão comum no Japão um cidadão esclarecido. Olha que maravilha. Enquanto aqui a galera pega a grande massa e deixa ignorante, deixa só uma elite, com acesso a uma boa educação para ficar esclarecido. Lá não, lá a ideia era o cidadão comum ser um cidadão esclarecido e a educação pública ser uma educação de qualidade a ponto de poder promover, ter essa possibilidade. O filho do rico vai estudar na mesma escola que o filho do pobre. Por quê? Porque a escola pública é boa. Então isso é um investimento pesado que foi feito nessa chamada Era Meiji. Além de investir em exército, investir em marinha. O que isso ocasionou? Isso ocasionou um cenário favorável para que o Japão, no século XIX, pudesse também despontar como potência imperialista, começar a crescer as asinhas aí para se transformar numa potência imperialista. E ele vai se voltar para o domínio de alguns territórios que ele pretende, vai se voltar aqui para a região da Manchúria, vai se voltar aqui para a região da Coreia, vai se voltar aqui para a ilha de Formosa, ele vai se voltar para esses territórios que ele pretendia conquistar e vai também desenvolver uma política imperialista no século XIX. Então o Japão nesse cenário está na contramão do que está acontecendo nos outros territórios que estão passando por esse processo de imperialismo do século XIX. Beleza? Então essas são as principais características desse cenário de neocolonialismo na Ásia, ok? A gente agora vai fazer os exercícios. Vamos nessa? Quer assistir a continuação dessa aula? Então vem para o nosso site www.historiainloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar o restante da aula e mais uma lista de exercícios para você treinar, além de um vídeo comentando cada uma das respostas. É muita coisa boa que está aqui te esperando. Tem história geral, tem história do Brasil, história da Amazônia, história para concursos, tem muita coisa boa. Vem para cá, digita www.historiainloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Tô te esperando, até a próxima, tchau!